Muito bem, já faz um tempo que foi lançado o Mank, novo filme do David Fincher, né, que não fazia um filme novo desde acho que o Gone Girl, já faz alguns anos aí, uns 5 anos provavelmente, depois eu dou uma confirmada nisso. Ele ficou na série Manhunter e agora voltou com esse filme feito pela Netflix, que é um filme sobre o Herman Mankiewicz, que foi o roteirista de Cidadão Kane, um dos maiores filmes da história do cinema. É uma produção da Netflix, né, que resolveu colocar aí no cast dela um diretor de prestígio. É isso que eles querem agora, né? A Netflix quer ser reconhecida como um estúdio, como a Sony, como a Disney, como a Paramount, né? Eles querem ter essa credibilidade e para isso eles estão começando a olhar para projetos de diretores que têm um certo pedigree, né? Que tem já uma ficha respeitável, para que eles se solidifiquem, né? Se projetem aí no mercado como um estúdio com credibilidade. E o que é esse filme? É uma retomada ali, uma espécie de making of de o que foi os bastidores, de como foi desenvolvido o roteiro do Cidadão Kane. E aí, o filme é bom? Vamos descobrir. Que gênero de filme que é esse, né? Pra quem que é esse filme? É um drama histórico que se passa entre o final dos anos 30, na verdade a metade dos anos 30 e o comecinho dos anos 40, e lida com o Hollywood dessa época. Então é um filme bastante específico nesse sentido. Eu acho que ele vai atrair gente que gosta da história do cinema, gente que se interessa pela história um pouco ali dos Estados Unidos dessa época também, né? Logo antes da Segunda Guerra Mundial ali. Mas, como drama independente em si, ele tem alguns problemas. Ele não engaja muito, ele não é um filme que te faz se prender muito à história da escrita, né, do roteiro. Qual que é o cenário que se estabelece? Bom, o Cidadão Kane é um filme que foi feito pelo jovem gênio, né, o Boy Wonder, Orson Welles, que era um diretor que vinha do teatro já, né, ele já tinha uma experiência fazendo até encenações de Shakespeare ousadas e tal, tinha passado por aquele momento memorável no qual ele fez uma narração da Guerra dos Mundos no rádio e muita gente achou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas, né? Porque a história original lida com isso, uma invasão alienígena, e ele fez uma dramatização disso, ficou célebre. E ele era muito jovem. Ele tinha, enquanto ele filmou esse primeiro filme dele, entre 24 e 25 anos. Ele era realmente um gêniozinho, assim, né? E o filme mudou a história do cinema, realmente. É um filme que tem uma série de novidades e de sacadas em termos de enquadramento, de paralelismos, movimentos de câmera, a edição, né? Ele tem uma série de recursos que ele utiliza ali, a decupagem dele, a maneira como o filme é montado, né? Ela é muito moderna ainda, na verdade. Ele faz flashbacks, conta a história do Kane no começo, da vida dele e tal. E vai para o futuro, mostrando os resultados, né, do que foi a infância e assim por diante. E o Mank tenta fazer mais ou menos a mesma coisa. Então você tem esse cenário desse cara jovem e cheio de talento, que quer fazer cinema e tá com a RKO, né, que foi o estúdio que fez Cidadão Kane, é o RK 281, é a numeração dele, que quer trabalhar com esse jovem diretor cheio de talento, e que dá a carta branca para ele. Então ele fez o Cidadão Kane com grande liberdade. Então você tem no Mank esse cenário, né, de um diretor super jovem que aparece e dá essa missão de escrever um roteiro, um drama sobre a ascensão e queda humana, né, para esse roteirista veterano que era o Herman Mankiewicz,
que era um escritor que vinha de Nova York, ele era daquela turma do Algonquin, que era um restaurante onde todo mundo almoçava, tinha uma turma, né, de artistas e escritores que se encontrava e almoçava no Algonquin. Então tem até um documentário sobre que fala The 10-Year Lunch, né, o almoço de 10 anos, que é sobre essa turma, nessa entourage, né, vamos colocar assim, do Algonquin. E ele saiu de Nova York e foi para Califórnia para escrever filmes, para escrever roteiros, porque estavam precisando e tal, e ele era escritor, então houve essa migração, assim. E ele era um cara talentoso, era alcoólatra, isso é bastante demonstrado no filme, né, tinha essa dependência de álcool, e ele se isola numa espécie de chácara e fica lá escrevendo o roteiro, sendo mais ou menos instruído pelo Orson Welles por telefonemas. E o filme vai explorando como o Mankiewicz, o Mank, né, que é feito pelo Gary Oldman, uma excelente interpretação, como ele vai lembrando do que ele conhece do William Randolph Hearst, que é o milionário, a grande figura, né, na qual o Cidadão Kane foi inspirado. E como ele, o Mank, tinha uma relação pessoal com Hearst, e como essa relação informou a escrita do roteiro, né? E aí o roteiro é colocado ali, o Cidadão Kane é colocado como uma espécie de quase vingança, né, que o Mank faz para tentar corrigir o que ele acha que é a injustiça que é a vida do Randolph Hearst. E aí como é que o drama se desenvolve, né? Então você tem essas situações nas quais o Mankiewicz está lidando com o backstage de Hollywood, né? Por trás dos panos de Hollywood. Então ele encontra figuras célebres, ele discute com os produtores, ele fala com o Irving Thalberg, que era um produtor famoso da época, que morreu jovem, tem até um prêmio com o nome dele. O George Lucas já ganhou esse prêmio, inclusive, né? O Irving Thalberg Award. Ele encontra atrizes famosas, atores, participa de festas. Então a gente vê toda essa coisa aí dos bastidores de Hollywood, do cinema. Tudo do ponto de vista do Mank, que é retratado como uma pessoa cínica, desencantada, que meio que não leva aquele meio muito a sério, não se importa muito com aquilo, parece que ele só está fazendo mesmo pela grana, ele se coloca um pouco como acima de tudo. Tem uma frase dele que é, né, the smartest guy on the room, uma coisa assim, o cara mais esperto da sala. Ele sempre tem umas tiradas irônicas, o filme é cheio disso. I intend to make pictures with the help of real literary minds. I'd support that. Instead, what do most studios give us? Gangster flicks. Zanies. Too true. Now, how many gangsters do Americans meet in a lifetime? How many families are like the Marx Brothers? You mean besides my own? Ah! E a gente vai indo de flashbacks em flashbacks enquanto ele tá nesse sítio. E um ponto importante, ele sofreu um acidente de carro, ele tá com a perna quebrada e tá bem imobilizado, e com a ajuda de uma enfermeira, né, que cuida dele ali, e do Houseman, que é um outro cara que também trabalhou no Cidadão Kane e que fica meio que cobrando com ele. Na vida real, o Houseman tava morando realmente nesse sítio com ele. Mas a gente alterna entre essas cenas que se passam com ele escrevendo e tendo que desenvolver o roteiro, a narrativa, e ele lembrando de como que ele chegou em Hollywood e como que ele conheceu o Randolph Hearst e principalmente a Marion Davies, que era amante do Mankiewicz, e como ele estabelece uma relação com a Marion Davies, que é feita o papel dela, né, interpretado pela Amanda Seyfried, uma interpretação muito bacana, que está sendo bastante elogiada, aliás. Acho que ela tem chance no Oscar, certamente. E vai desenvolvendo essa relação, né, mostrando como o Mankiewicz observava essas pessoas e se sentia distante daquele universo, apesar de estar inserido nele, escrevendo diversos roteiros, trabalhando para a MGM, etc. Mas sempre um pouco snob ali, se colocando
como eu estou acima dessas pessoas. Eu acho que esse é um dos problemas do roteiro. Então, o conflito, ele é meio aquela coisa, o homem contra o establishment, né? O homem contra o status quo, a figura contra os poderes instituídos, né? E isso vai se desenvolvendo até uma cena climática final, né? No qual nós temos um grande conflito dos poderes, por assim dizer, que é um pouco insatisfatória, né? A gente já chega nisso. Também como pano de fundo dessa vida do Mankiewicz em Hollywood, a gente é jogado ali na eleição para governador da Califórnia de 1934, que foi uma eleição bastante disputada entre o Upton Sinclair, que era um escritor famoso que escreveu o livro Oil, que é a fonte base na qual o P.T. Anderson, o Paul Thomas Anderson, se inspirou para escrever o There Will Be Blood, que é um excelente filme, e o Frank Marion, que era já o governador na época. Ele tinha herdado o cargo do governador anterior, que não tinha completado o mandato. E o Upton Sinclair era um escritor com uma verve muito socialista, né? Ele fazia propostas bastante ousadas, ele tinha um plano para acabar com a pobreza na Califórnia, e nesse plano ele ia fazer nacionalizações de algumas coisas, ele queria utilizar os estúdios de Hollywood para trabalhar com os desempregados, e toda uma série de propostas ali que eram de nacionalizar algumas coisas. Algumas parece que eram razoáveis e algumas parece que eram bem fora da realidade. Realmente ele queria expropriar coisas, ele estava dando alguns passos a mais do que parecia ser razoável. Então, o plano do Sinclair era bastante ousado, né? Ele queria que o governo, que o Estado, tomasse fazendas e fábricas que estivessem, entre aspas, sem utilização, né, durante a crise, fecha aspas, e criasse aí um coletivo, né, uma rede coletiva de fazendas colônia, cooperativas, que seriam geridas assim na base da produção para uso em vez da produção para lucro. E isso também associado a umas pensões e um aumento grande de impostos, né? Um aumento gradual de impostos, aí, progressivo. Mas a ideia mais importante era esse desenvolvimento aí dessa economia cooperativa, né? Que ajudaria a acabar com o desemprego, né? E que ia substituir então a economia privada. E o plano dele se chamava EPIC, né, que é End Poverty in California, então acabar com a pobreza na Califórnia. E parece também que o Sinclair queria tomar alguns estúdios para que os técnicos de cinema e os atores que não tivessem emprego pudessem trabalhar. Fizesse assim uma coisa meio uma gestão dos estúdios estatal de alguma forma. Existem aí as propostas que ele fez em relação a isso. Então era tudo bastante sonhador, vamos colocar assim, uma coisa bem voltada para a ideia mesmo socialista, de você centralizar o poder no Estado, e o Estado vai gerir tudo, vai fazer uma, abre aspas novamente, organização racional e planejada, né, esse planejamento central, né, da vida toda. E muitos críticos dessas ideias dele falam que a coisa era bem sonhadora mesmo, como normalmente essas políticas são. E por causa disso, os chefes dos estúdios eram bastante contra ele, né? Por causa dessas propostas aí do plano para acabar com a pobreza na Califórnia. E ele fazia um discurso bem de guerra de classes, tem uma cena na qual ele aparece no filme e tal. E durante essa eleição houve uma disputa muito grande, né, ideológica entre ambos os lados. E Hollywood se posicionou de maneira geral, como eu falei, a favor do Marion. Então o que alguns estúdios de Hollywood fizeram na época? Eles fizeram filmes difamando o Sinclair, falando mal dele, porque eles realmente não queriam que ele fosse eleito. E isso é demonstrado no filme como um ponto-chave ali no qual o Mank se
revolta contra o status quo de Hollywood. Ele fala, não, esses caras são malignos, eles estão lutando aí contra o socialista bonzinho porque eles são malvados. Mrs. Hammond, would you mind telling the folks why you're voting for Frank Merriam? Well, I'm voting for Frank Merriam because I want to keep our way of life. You don't believe a Democrat would protect your way of life? Well, that man's a socialist. I don't know much about politics, but I do know this. If Upton Sinclair wins this election, private ownership in California won't amount to a hill of beans. E aí o filme retrata um bocado ali das relações de trabalho, um pouquinho, na verdade não entra muito nisso, mas um pouquinho das relações de trabalho de Hollywood, e mostra como há toda uma hipocrisia, né? Como havia uma exploração ali do trabalho das pessoas, e como os prejuízos eram socializados, mas os lucros não. Ele coloca a coisa dessa forma. E coloca essa visão e esse conflito entre os trabalhadores de Hollywood, a crise, né, de 29, que estava se alastrando até aquele momento, a gente está falando de 34, são poucos anos depois, e a disputa política daquele momento como uma faísca que faz o Mank querer difamar também o Randall Hearst, né, o William Randall Hearst, e mostrar como ele é um cara ganancioso e com um caráter extremamente duvidoso, né, como é mostrado realmente no Cidadão Kane. Então, aí, beleza, nós temos aí os conflitos, né? Um escritor alcoólatra que tá lidando com um jovem diretor e tem essa encomenda de fazer um filme que tem que ser do Boy Genius, que tem que ser do novo gênio, o gênio jovenzinho, então tem que ser um super roteiro muito legal e inteligente, e tem que ser um drama sério e austero e lidar com temas de poder e de vingança e da natureza humana e das fraquezas do caráter humano e tal, né? Uma coisa quase shakespeariana, assim, realmente, épica, como o Cidadão Kane realmente é, né? E é um excelente filme, até hoje, assim, ele continua moderno. E ao mesmo tempo temos como pano de fundo essa disputa política, né, entre o Sinclair e o Marion, o Sinclair colocado como socialista fofo, e o Marion nem aparece, mas evidentemente ele representa os ricos malvados. E aí você já tem um problema no filme, porque ele já fica um pouco simplista, né? Ele já fica, a gente já vê que a coisa tá muito, né, essa divisão entre bem e mal, bem simplesinha, né? O plano do Sinclair de fazer essas nacionalizações, né, de transformar tudo em estatal, tomar propriedade privada, isso não é nem explorado, não é mostrado como isso é pouco prático, né, como é uma coisa que, da forma que era colocada, e existem críticas, vocês podem ler online, né, que era realmente um plano ingênuo, né, não era uma coisa organizada de uma forma realmente planejada, era essa ideia vaga de você expropriar, né, a coisa dos outros e falar que você vai dar para todo mundo e vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é assim na vida real, né? As coisas não funcionam assim, elas costumam dar muito errado quando você vai para esse lado. Os estúdios estavam ameaçando inclusive ir para a Flórida, onde você também tem, né, uma iluminação boa para filmar e tal, tem um verão bacana e tal. E aí a Califórnia perde todos aqueles empregos, né? Perde toda a indústria, perderia toda a indústria no caso. E toda essa dicotomia e todo esse antagonismo entre o pessoal de Hollywood, que é mostrado em festas nababescas e hedonistas, e o outro lado que é o lado seria o lado dos operários, né, da indústria de cinema, é explorado de uma forma bem superficial, porque na verdade o que a gente fica é com o Mank, e ele é parte dessa elite hollywoodiana, ele tá nas festas, ele tá curtindo a vida hedonista dos ricos de Hollywood, ele tá ganhando bem, ele é um roteirista muito procurado, né? Ele é um roteirista que tinha uma oferta de trabalho boa, ele escreveu, até trabalhou no roteiro do Mágico de Oz, por exemplo. Então o Mank, ele se coloca assim de certa forma como grande crítico, né, desse sistema, mas ele mesmo não tem coragem de sair desse sistema. Ele vive e ele se beneficia desse sistema. Ele me lembra muito
pessoal que se coloca, né, como paradigma da virtude, mas se beneficia de todos os hábitos, né, todos os confortos burgueses e tal, em vez de, né, falar, vou abrir mão, né, vou ser coerente aqui, né, não posso ficar lidando, não posso ficar me beneficiando, né, do que é o fruto exato desse sistema que eu estou dizendo que é o pior, né, então eu tenho que ser coerente com o que eu estou falando, né, você ter luxos, ficar assim, né, numa virtuose de luxos burgueses enquanto você faz um discurso pseudo anti-mercado, é uma coisa que não dá para levar a sério. É ridículo, né? Se você quer, então viva o que você está falando, seja sério e seja adulto, né? Senão a gente vai fazer piada de você e vai demonstrar a sua hipocrisia e o ridículo do que você faz. E o Mank tem um pouco disso. Ele faz piadas, ele é irônico, ele é sarcástico, muito como essa turma militante, mas ele tá lá, tomando vinho, bebendo vinho, curtindo a vida, né? Ele não está realmente saindo, né, desse sistema e tentando criar a própria estrutura dele, ou pelo menos vivendo de uma maneira que seja coerente e austera ali, que seja humilde, né? Que seja voltada então para ideais e não para confortos, né? Vamos pensar bem nisso. Então ele já tem um pouco disso, e cansa um pouco ver esse personagem trágico e autopiedoso, né? E irônico. É uma coisa bem moderna e bem humana, como a gente pode ver, né? Se repete até hoje. Então, assim, essa coisa de o indivíduo estar banhado em benesses e descobertas, confortos, tecnologia, avanços que só existem na face da Terra devido aos desenvolvimentos históricos da classe burguesa, às conexões de mercados e a todos os sistemas que estão aí, se posicionando como o grande crítico de tudo, é uma coisa bem moderna. É uma coisa das últimas décadas que vem muito dessa perspectiva de você aplicar a teoria crítica, por assim dizer, em absolutamente todos os reinos da vida. É essa moda contemporânea de querer desconstruir todas as estruturas. Em qualquer meio que você olha da sociedade, nos últimos anos, você vai encontrar isso colocado como se fosse profundidade. Então ficar desconstruindo e apontando opressão nas coisas, fazer laudas e mais laudas de texto, seguir escolas e mais escolas desconstrutivas, pós-colonialismo, 1000 variações disso e daquilo. Isso parece complexo e profundo, pode parecer, né, ter profundidade, mas a mensagem em geral, o exercício em geral disso, ele é bem superficial e bem simplista, porque a mensagem é a mesma, ela é sempre a mesma. Ela está sendo repetida em diferentes campos, em diferentes domínios. E que é essa ideia de que você vai encontrar opressão basicamente em todos os sistemas que existem, né? Toda a estrutura social é baseada em opressão e tem, na verdade, um grande compasso moral, que no caso do filme é o Mankiewicz, né? Que está observando toda essa sistemática de iniquidades e maldades e está pontificando ali sobre a hipocrisia dos outros e desnudando essas relações de um sobre o outro. Então, é uma coisa que, na verdade, não é profunda. É uma repetição narcísica de um diagnóstico muito simples. Ele se coloca como o grande desconstruidão, né, que está denunciando e apontando de maneira virtuosa os problemas do mundo, já que ele é a síntese final da história moral humana, né, o grande observador ali, o vigia. É ele que sabe como arrumar e resolver os problemas da sociedade e as iniquidades. E vamos convir que essa proposta é extremamente narcísica e simplista, porque você está, como eu falei, distribuindo a mesma mensagem o tempo inteiro, encontrando aí relações de malignidade, né, de malícia em tudo que você vê, porque na verdade ele é muito do bem e ele supera todas as estruturas, todas as organizações que já existiram. Ele finalmente chega ali como representante da observação imparcial, né, e representante da justiça, né? E isso não tem nada de muito profundo.
no final das coisas, e é uma coisa extremamente simplista e tá dominando muito o discurso artístico. Eu não vou dizer que o filme fica só nisso, mas o personagem tem alguns elementos desta moda contemporânea que vem aí desta perspectiva pseudo-acadêmica. Então, esses conflitos sociais, eles já não têm tanto a ver diretamente com o Cidadão Kane, já não são tão bem explorados. Além disso, para quem gosta de cinema, que nem eu, e gosta de estudar a história do cinema e tal, eu fiquei bastante decepcionado com o fato de que você realmente não entra na história do Cidadão Kane. É um filme que é para mostrar a vida de um roteirista e mostra muito pouco dele realmente escrevendo e desenvolvendo atos e desenvolvendo personagens e encadeando cenas e sequências e mostrando um personagem que começa aqui e passa por uma reviravolta na vida dele e muda como pessoa, ou como que você faz um primeiro ato e o que você tem nos primeiros 30 minutos de Cidadão Kane, né? Nos primeiros 25, 30 minutos, como que aquilo estabelece todos os personagens, os conflitos que você vai ver, como que você fecha o terceiro ato. Ele não discute quase nada disso. É um filme que é para ser sobre cinema, mas não é tanto sobre cinema. E passa muito tempo mostrando o Mank sendo esse personagem cínico e desencantado e irônico, que faz piadas com todo mundo, mas não olha para si mesmo. Ele não olha para os próprios defeitos dele. Tem pouco disso. Então fica um drama um pouco vazio. Eu senti isso. Eu achei o filme... ele não, como eu falei, ele não engaja, né, muito, ele não me fez me importar tanto com esse personagem, assim. Ele enfrenta o alcoolismo também, você tem isso, você vê como ele lida um pouco com a esposa dele, mas tudo isso fica sendo mostrado como um tempero ali, enquanto o Mank passeia por Hollywood e faz piadas irônicas, se colocando acima de tudo e de todos. Muito como a gente vê de vez em quando por aí, né? É a natureza humana, assim, uma espécie de soberba que ele tem. E, claro, ele de certa forma, paga um preço por isso, né, no final. Tecnicamente, o filme é belíssimo, é feito em preto e branco, em, se não me engano, 8K, numa câmera da Red que se chama Monochrome e que é uma câmera que só fotografa realmente em preto e branco. O diretor de fotografia é um cara novo. Eu estava ouvindo um blog, né, estava ouvindo um podcast com ele, no qual ele fala sobre como foi, né, fazer o filme e que eles tentaram usar uma câmera colorida e tirar a cor, mas depois quando eles fizeram só com a câmera preto e branco, eles acharam muito melhor, que ficava muito mais bonito. E realmente, as imagens são belíssimas, assim, o preto e branco é incrível. E o filme tem até uns detalhes, né, de película, tem cigarette burns, né, aquelas queimaduras de cigarro que indicam que você precisa trocar um rolo, que é uma coisa que o próprio David Fincher já mostrou, né, no Clube da Luta, que talvez seja um dos mais famosos e mais cults filmes dele. E o filme mostra, né, esses detalhes técnicos para fingir que ele foi feito em película, ali, uma coisa meio, né, metalinguagem e tal. Filme citando a própria história do cinema, sendo que ele é feito digitalmente hoje em dia. Então tem sequências lindas, né? Ele e a Marion Davies passeando por San Simeon, né? É uma coisa surreal, assim. Tem aqueles animais, uma espécie de zoológico ali que o Randall Hearst tinha e tal. Então essa cena parece quase um sonho, assim. É uma das cenas, talvez, que a gente mais se liga aos personagens, né? Ele mostra a Marion Davies como um pouco presa àquele universo também, mas ela e ele são, assim, marginais dessa turma. Eles não conseguem se encaixar exatamente nessa turma rica e desconectada, digamos assim, da realidade de Hollywood. Eles são ali os excluídos, né, os excomungados, de certa forma. O filme também não explora tanto a figura da Marion Davies como o que ela era. Ela era uma atriz extremamente bem sucedida na época, né? Ela fazia comédias, fazia diversos tipos de filmes e tinha uma bilheteria. Os filmes tinham bilheterias muito boas. E por ser amante do Randall Hearst, ele fez até uma produtora para poder fazer filmes com ela, que era a Cosmopolitan Pictures, né? Então ela teve uma carreira longa e fez bastante filme, e a carreira se segurou porque ela realmente era uma boa atriz, na verdade.
Isso não é tão bem explorado nos filmes que tem ela, os filmes que representam ela, como esse, ou RKO 281, né, e outros filmes ou o próprio Cidadão Kane, que mostra ela como só uma figura nas mãos ali do Kane, né? Ela quase não tem autonomia. E na verdade ela tem autobiografia publicada, como eu falei, fez inúmeros filmes, tinha uma carreira sólida, né, em Hollywood, com outros gêneros de filmes feitos e tal. Então ela é mostrada assim um pouco como uma sidekick ali, né, uma parceira do Mank no que diz respeito ao aspecto moral da discussão, vamos colocar assim, dele se colocando como um lutador contra essa estrutura maligna, né, e exploradora. O filme foi escrito, na verdade, pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher. E o Jack Fincher comprou muito uma tese da Pauline Kael, que era uma crítica de cinema americana, que escreveu um texto chamado Raising Cain. É um texto enorme, que ela escreveu no começo dos anos 70. E nesse texto, ela procura afirmar que, na verdade, o Cidadão Kane não é obra, não é fruto, né? A genialidade do Cidadão Kane não seria fruto do Orson Welles, e sim do roteiro do Mankiewicz. Ela reafirma isso, porque ela era muito contra a teoria do autor. Ela não se identificava com essa teoria. E o que é a teoria do autor? Bom, resumindo, é a teoria de que um autor é o autor. É de que se um filme é feito pelo Truffaut, ele vai ter ali as perspectivas, as impressões, o exercício artístico do Truffaut. Se um filme é um filme do Stanley Kubrick, ele é uma obra do Stanley Kubrick, né? Ele tem que expressar a visão do autor e tal. E é uma teoria que fluiu muito ali na Europa nos anos 60 e tal, né? É uma teoria que mostra, que prega que o diretor tem que ser realmente reconhecido como um artista e autor daquela obra. E ela não gostava dessa perspectiva, ela era muito crítica a essa perspectiva, e ela fala, não, na verdade, o brilho de Cidadão Kane vem do Mankiewicz. E aí ela tenta reafirmar que o roteiro era só dele e, né, todo esse brilho do filme vem dele. Acontece que essa teoria já foi bastante refutada, porque o Mank escreveu, se não me engano, as 2 ou 3 primeiras versões do roteiro, e o roteiro de Cidadão Kane teve 5 drafts, teve 5 tratamentos, teve 5 versões, e as versões subsequentes foram feitas realmente pelo Welles. Então o roteiro foi escrito por ambos. E para além disso, o Mankiewicz não participou, né, da direção, ele não foi diretor do filme. Então todas as escolhas de edição, de câmera, de decupagem de cenas, etc., ele não fez parte disso. Né? E muito da força do Cidadão Kane, para quem assistiu e prestou atenção ou estudou um pouco do filme, sabe que vem justamente disso, né? Ângulos de câmera ousados, tomadas criativas, transições muito bem feitas e criativas, né? Tudo isso é feito na direção, no set de filmagem, depois na pós, com as montagens e tal, né? Então ele não fez parte disso. Então essa teoria já começa problemática, mas o filme tenta vender essa ideia, colocando ele como grande autor. O principal problema dele, como eu falei, é que ele engaja pouco. É o filme provavelmente que eu já assisti do David Fincher, eu não vi todos, mas eu vi uma boa parte, que menos faz a gente querer prestar atenção e assistir. Eu assisti 2 vezes para poder falar um pouco mais aqui, e na segunda vez ele melhora um pouco, mas melhora porque você já conhece a história e, no meu caso, porque eu já estudei Cidadão Kane e já assisti Cidadão Kane. Esse é um problema. Se você não conhece a história do Cidadão Kane, não conhece nada sobre como o filme foi feito, sobre quem fez, é um pouco provável que você também não se identifique tanto assim com o filme, não se interesse tanto. Então, vamos resumir, né? Mank é um bom filme. Foi indicado ao Oscar porque a academia gosta muito, né, de filmes que falam sobre a própria história de Hollywood, falam sobre eles mesmos. Eles acham isso legal, eles gostam. E realmente às vezes são filmes bacanas, que valem a pena, né? É interessante, de maneira geral, você vê a história da indústria cinematográfica. É um filme bem feito, é bem escrito. O Jack Fincher
mostra aí que sabia escrever, e eu não sei o quanto o David Fincher reescreveu, ou escreveu em cima, mas tá muito bem amarrado no sentido de mostrar os flashbacks e tal. Mas, como eu falei, tem algumas coisas piegas, meio simplistas. O conflito social é mostrado de uma maneira bem maniqueísta, assim, e superficial, e não engaja tanto. Então é um filme bonito de ver, esteticamente lindo, com boas interpretações e um tema interessante, mas a maneira que ele usa para gerar conflitos, para te prender, deixa um pouco a desejar. Então Mank, aí o último do David Fincher, é legal no sentido de que filme bem feito, David Fincher está voltando a trabalhar, lida com o Cidadão Kane, mas deixa a desejar definitivamente no que diz respeito a mostrar um conflito que te leve bem, um personagem que seja cativante. Não estou dizendo nem que ele tem que ser agradável, mas que seja cativante, que faça a gente se importar com ele e que leve a história para frente. Eu recomendo para quem se interessa por cinema e para quem quer saber o que vai acontecer com o Oscar, né? E para quem se interessa pela história de Hollywood e talvez até a história dos Estados Unidos aí dos anos 30. Mas se você for aí um espectador casual de cinema, eu não sei se esse filme é para você. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pretendo fazer mais. E é isso aí, deixa seu comentário aqui embaixo. Você gostou de Mank? Você assistiu Mank? Você acha que ele contribui para o entendimento do Cidadão Kane? Tem chances no Oscar? Então até o próximo.